noite, meus queridos. Hoje nós vamos resolver 3 problemas de fração que foi enviado pelos internautas. Bom, uma grande dica, se você tiver alguma dúvida de matemática, não importa se é para concurso ou não é para concurso, só mandar no meu e-mail matematicamedeia@gmail.com e se permanecer dúvidas também você pode colocar nos comentários abaixo, que a sua questão será resolvida aqui no nosso canal. Sem mais delongas, vamos à primeira questão. Sabe-se que X pessoas se inscreveram para um vestibular. No primeiro dia de prova, faltou 1/6 dos inscritos. Então, meus queridos, vem para mim aqui, ó, faltou 1/6 dos inscritos. No segundo dia de prova, compareceram, cuidado aqui, ó, compareceram 3/5 dos candidatos que haviam comparecido no primeiro dia. No terceiro e último dia, faltaram 3/8 dos candidatos que havia comparecido no segundo dia. O número dos candidatos que compareceram nesse terceiro dia é chamado de Y. Para que se descubra o valor de X, é necessário que se multiplique Y por. Bom, meus queridos, antes de mais nada, se você não conhece a minha técnica para resolver problemas de fração, eu te convido a ir na playlist Aprendendo Matemática através de Problemas de fração, que lá eu ensino uma técnica fantástica, a técnica que eu vou utilizar hoje para resolver todo tipo de problema de fração. Bom, esse problema em especial, ele não te dá o total. Então a regra central é básica. Quando eu não conheço o total, eu multiplico os denominadores de todas as frações, sem sombra de dúvida. Então vamos lá. Primeiro passo, eu vou colocar aqui, querido, o rascunho do problema. O que é o rascunho, professor? São os dados que o problema me deu. Então eu vou colocar aqui, ó. No primeiro dia faltou 1/6. Então eu vou colocar o rascunho aqui, os dados que o problema deu. Então, no primeiro dia, então vem para mim aqui, ó. Nesse primeiro dia, o que aconteceu? Ah, professor, no primeiro dia faltou 1/6 dos inscritos. Então, faltou 1/6 do total. Ok? No segundo dia, comparecer. Então, no segundo dia, ok? Compareceram 3/5 dos que vieram. Então, meus queridos, o que eu disse para vocês, quando eu não conheço total, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, então, os denominadores. Vem comigo. Os denominadores são 6, 5 e 8. Então, eu multiplicando, eu vou dizer que esse total, que o texto chamou de X, vai ser 6 vezes 5 vezes 8. 6 vezes 5, 30 vezes 8, então eu vou dizer que esse total tem 240 partes. Ok, queridos? Olha que lindo isso. Bom, aqui nós vamos colocar as faltas. E aqui nós vamos colocar os que vieram. Então vem para mim aqui, olha que lindo isso. No primeiro dia, então aqui nós vamos colocar o primeiro dia. Quais foram as faltas? 1/6. Então, meus queridos, 240 dividido por 6 dá 40 vezes 1, então faltaram 40 partes. E quantos vieram? Vem para mim aqui, ó. Quantos vieram?
Professor, se tinha 240, faltaram 40, vieram 200 partes. Perfeito até aí. Ok, meus queridos? E olha só o que acontece agora. No segundo dia, compareceram 3/5 dos que vieram. No segundo dia, compareceram 3/5 dos que vieram. Então, no segundo dia, queridos, nós vamos falar agora dos que vieram. No segundo dia, compareceram 3/5 dos que vieram. Aqui eu vou colocar um risco que ele está falando dos que vieram. Então vai ser o quê? 200 dividido por 5 dá 40. 40 vezes 3, então vieram 120 partes. Ok, meus queridos? Continuando aqui. No terceiro dia, faltaram 3/8 dos que vieram no segundo dia. Então, no terceiro dia, faltaram 3/8 dos que vieram. Então, vamos para mim aqui. 120 dividido por 8 dá 15 vezes 3. Então, faltaram 45 partes. Então, meus queridos, quantos vieram? 120 menos 45. Professor, vieram, então, um total de 75 partes. E o texto diz que esses que vieram no terceiro dia foi chamado de Y. O problema, então, pergunta o seguinte: para que se descubra o valor de x, é necessário que se multiplique y por. Vamos multiplicar o y por quem, queridos? Então, vem para mim. Queridos, vamos fazer esse número, vamos colocar k para esse número que ele está procurando. Ó, 75 vezes k é igual a 240. Ok? Então nós vamos dizer que esse número que ele está procurando é o k. Então vai ficar k igual 240 dividido por 75. E quando eu divido 240 por 75, vou encontrar 3,2. Está na alternativa E. Então vocês viram que foi um problema, queridos, muito lindo, muito interessante. Professor, o que você fez com o P? Veja bem, queridos, quando eu trabalho a técnica das partes, como ele não queria saber, ok? 240p, P de partes, poderia ser um P valendo 1, valendo 2, isso não ia implicar, porque à medida que eu multiplicasse esse 240 por P, eu também multiplicaria esse 75 por P, ou seja, quando eu dividi, eu cortei um P com um P, então o P desapareceu, entendeu? Por isso que ficou super tranquilo, super gostoso, super fácil. E é isso aí, querido. Use essa técnica que você destrói nas questões de concurso. Parecia ser difícil e foi uma questão super fácil. Vamos para mais uma. Uma pessoa saiu de casa indo às compras com R$ 240 na carteira. Sendo que gastou no supermercado 2/3 do valor. Então agora, querido, eu já sei quanto ele tem, ó. Eu conheço o total. Então o total dele, vamos colocar aqui, ó. O total dele é de 240. O total dele é de 240. O que ele fez? Gastou 2/3 deste valor. Onde? No supermercado. Então, supermercado, 2/3 desse total. E quem é esse total? Ah, professor, então vai ser 2/3 desse total, ok? E em seguida gastou 1/4 do que havia ali sobrado. Então vamos lá, meus queridos. Se eu pegar o total, que é 240, eu sempre vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 240 por 3 dá 80. 80 vezes 2, 160, ok? Então, se ele tinha um total de 240, com o supermercado foram 160, professor, então aqui gerou um saldo. Exatamente isso, ó, gerou um saldo. Professor, que saldo é esse? É elementar, meu caro, o Odson. Por quê?
Porque veja só, se ele tinha um total de 240 e o supermercado ele gastou 160, então eu vou fazer uma diferença de 240, ó, 240 menos 160. E ele vai gerar um saldo de R$80. Ok, meus queridos? Em seguida, gastou um quarto do que havia lhe sobrado na farmácia. Então, chamar de FAR, ó, farmácia. Na farmácia, ele gastou um quarto, R de resto, ó, um quarto do resto. Ah, professor, então como o resto foi 80, 80 dividido por 4 dá 20 vezes 1, 20. Então ele gastou R$20 com a farmácia. Então, se ele gastou R$20 com a farmácia, qual foi o saldo? O saldo, professor, foi 80 menos 20. Então, ele gerou um saldo agora de R$60. Em uma parada no açougue, deixou mais metade do que havia lhe sobrado. Então, vamos colocar aqui, ó, açougue. 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 Quanto foi no açougue, queridos? A metade do resto. Então, metade do resto. Qual é metade de 60? R$30. Então, o saldo dele foi 60 menos 30, que foi exatamente igual a 30. Ok, meus queridos? A pergunta dele foi: após estas despesas, qual o valor restante na carteira? Então, o valor restante na carteira foram R$30. E R$30 está na alternativa bola. Viram aí, meus queridos? Uma questão super tranquila com um detalhe. Cuidado. É sobre o restante. Você viu que ele tinha na carteira, ele gastou no supermercado, depois do que sobrou, então do que sobrou, toda vez que for do que sobra, você gera um saldo, ok? Vamos para mais uma. 1 litro de suco é dividido entre 3 amigos. O primeiro fica com 1/4 do total, o segundo fica com 1/3 do total e o terceiro fica com 3/8 do total. Perceba vocês que eu não conheço o total, mas todos ficam em relação a esse total, ok? Quando eu não conheço o total, o que eu faço? Eu multiplico os denominadores. Olha só que lindo. Então você vai multiplicar 4 vezes 3 vezes 8. 4 vezes 3, 12 vezes 8. Você vai dizer então que o seu total são de 96 partes, ok? O primeiro ficou com 1/4 desse total. 1/4 desse total. 96 dividido por 4, ok? 96 dividido por 4 dá 24 vezes 1, 24. Então, o primeiro ficou com 24 partes. O segundo ficou com 1/3 do total. 1/3 do total. 96 dividido por 3 dá exatamente 32 partes. Ok, meus queridos? Aí ele fala, e o terceiro fica com 3/8 do total. O terceiro, 3/8 do total. E mesma coisa, 96 dividido por 8 dá 12, 12 vezes 3, 36 partes. Quanto suco ainda resta? Meus queridos, olha só que lindo. O que foi bebido até aqui? Vamos para mim aqui, ó. Até agora, eles já tomaram o primeiro, o segundo, o terceiro. 4 com 2, 6 com 6, 12. Vai 1. 3, 6, 8, 9. 92 partes. Como eu tenho um total de 96, então restam um total de 4 partes. Professor, por que 4? 96 tira 92, são 4 partes. Então a pergunta é, quanto suco ainda resta? Ah, professor, então resta 4 partes
de um total de 96 partes. Então eu corto partes com partes e vou simplificar por 4 em cima e por 4 embaixo. 4 por 4 vai dar 1 e 96 por 4, 24. Então, meus queridos, ainda resta 1/24 do total. E 1/24 do total está na alternativa A. Então terminamos aí nossas 3 questões, questões tranquilas, questões fáceis que dá para você resolver. Volto a repetir, se ficou alguma dúvida, pode colocar nos comentários, pode mandar no meu e-mail, ou se não, também vai na playlist Aprendendo Matemática através de Problemas. Lá nós temos vários problemas de fração. E aí você vai ficar craque. E qualquer coisa, meu querido, eu estou aqui para te ajudar. Vem comigo que nós vamos vencer todos os desafios.